Hoje estamos aqui com a doutora Amanda. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também. Show. E antes de tudo, doutora, antes da gente entrar no assunto principal ali do nosso episódio, né? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece, contar um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir a sua especialização. Certo, então eu me chamo Amanda Sábio, sou médica pediatra, né? Fiz toda a minha graduação e a especialização em Cuiabá, no Mato Grosso. Escolher a pediatria foi, assim, algo inesperado para mim. Quando eu comecei a faculdade, eu falava que eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Pediatria. Justamente, eu falava que eu não tenho paciência. Não tenho paciência para ser pediatra. E na prática, eu acabei percebendo que paciência é realmente uma das minhas qualidades ali nos atendimentos e que as crianças trazem o melhor de mim. Então foi inevitável a escolha da especialidade. Eu falava que eu queria outra especialidade, mas todas as minhas horas extracurriculares eu fazia na pediatria. Todos os trabalhos extras que a gente podia fazer, eu sugeria a creche. Então foi inevitável. E eu tive algumas experiências assim que realmente confirmaram esse caminho para mim. Então, uma delas foi numa creche, que na hora de ir embora, né, do trabalho que a gente estava fazendo ali na creche, as crianças começaram a me abraçar. Eu me peguei assim, olhando aquele monte de criança abraçada, e foi tão especial, sabe? Quando toca ali no seu coração. Depois daquilo, queria fazer tudo com criança. E no final, depois de já formada, né, eu me formei no meio do Covid. Então, foi um período bem desafiador. E logo eu já tive a oportunidade de começar a trabalhar com pediatria dentro de uma UPA. E aí eu tinha esse questionamento de será que é mesmo a pediatria? Né? Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé. Então eu pedi um direcionamento para Deus. Eu fui o caminho da UPA todo perguntando para Deus se aquele era o caminho, que eu queria muito uma resposta. E aí eu pontuei que eu me sentia insegura, eu tinha medo de não ser boa o suficiente para cuidar das crianças, que era o público que eu mais gostava, né? E pedi um sinal, mas eu falei bem assim com Deus, falei, Deus, eu preciso de uma resposta, mas eu preciso que você me fale que a resposta vem do Senhor, porque senão eu não vou entender. E ok, cheguei na UPA, e meu segundo paciente do dia foi uma paciente que a mãe já chegou bem ansiosa, me falando que a filha dela tinha uma doença, que ela tinha tido, na verdade, uma estomatite, e que ela estava começando a apresentar aquilo novamente, que ela estava com medo. E assim, eu era recém-formada, tinha pouco tempo de formação, eu já tinha estudado sobre a doença, mas eu não tinha visto aquela doença específica. E a mãe já chegou me trazendo o diagnóstico, né? Eu fui, avaliei, vi que realmente fechava o caso, falei, fica tranquila, vamos examinar. Examinei, falei, acho que é isso mesmo. E pedi, e falei, vamos prescrever o tratamento, a senhora vai ficar de olho nisso, nisso e nisso. Dei todas as orientações, tudo certinho. Essa mãe começou a chorar, mas assim, copiosamente. Começou a chorar muito. E eu, calma, o que aconteceu? Vai ficar tudo bem. E aí ela me falou o seguinte: eu vim o caminho todo, da minha casa até a UPA, pedindo para Deus mandar uma boa pediatra, que fosse avaliar minha filha, que fosse entender o meu medo, a minha insegurança e que fosse conseguir resolver um problema. Então você foi a minha resposta da oração. E ali, naquele momento, ela foi a minha resposta de oração. Então eu não tive mais dúvida e fui com tudo na pediatria, nunca mais questionei e realmente hoje eu sou muito feliz sendo pediatra. Que legal, doutora. Uma história muito bonita mesmo, né? E aí, até para entender um pouquinho melhor, né? Você tinha outras especializações que você queria, mas você falou não queria pediatria. Mas tinha uma que, nossa, tinha uma que você queria mesmo ali, mas depois, por tudo isso que você comentou, decidiu cuidar das crianças? Então, quando eu comecei querendo ser dermatologista. Nada a ver comigo. Eu não gosto hoje de tratar só questões estéticas, que é o carro-chefe ali, né? Claro que tem as doenças de pele e criança tem muito, então é uma parte que eu gosto bastante. Mas fui mudando. Conforme foi passando ali o tempo de faculdade, eu falava que eu queria ser GO, né? Então eu gostava muito da parte dos partos e afins. E no final eu queria ser psiquiatra. Eu gostei muito de como um bom tratamento psiquiátrico muda completamente a vida do paciente. Só que atendendo, eu percebi que eu
não sei se eu tenho paciência para ser psiquiatra. Pelo menos não de adulto. Eu realmente não vai. Mas é uma área que eu gosto bastante. Falar sobre mentalidade é uma coisa que realmente me interessa e que eu acho que é muito importante. Acho que é um assunto fundamental hoje na nossa sociedade e que também vem muito presente quando a gente fala em pediatria. A gente está criando, né? Essas crianças vão se tornar os próximos adultos. E você trabalha com tudo isso ali com as crianças, né? Porque, igual você falou, criança tem muitas questões ali com a pele, né? Também questões psiquiátricas, né? A pessoa vai entrar na escola, como é que vai ser, não se sentiu aceita. E tudo isso ali molda essa criança, né? E você tá ali para cuidar de todas essas áreas ali nelas, né? Exatamente, é muito bom e é uma área que eu gosto bastante. Falar sobre isso, sobre desenvolvimento, a parte de neurodesenvolvimento é muito bacana. E hoje também tem essa atenção, né, esse cuidado. Então, muitos pais hoje se perguntam como criar bem os meus filhos. Porque, geralmente, a gente faz as coisas baseado no referencial que a gente tem. Sim. Geralmente a gente tem um referencial, que é como nós fomos criados. Só que hoje existem várias pesquisas e a gente tem outros referenciais. Então, existem sim algumas questões que mudaram com o tempo sobre como criar melhor as crianças, né? Então, coisas que há alguns anos atrás eram aceitas, hoje a gente já sabe que não são muito bacanas. Um exemplo muito clássico é a violência, né? Então, antes era muito comum as crianças apanharem mesmo para aprender, né? Para uma forma de corrigir. E hoje a gente já sabe que não é a melhor estratégia e que realmente pode acabar prejudicando em vez de você ajudar aquela criança. Com certeza. E você tem um atendimento ali mais humanizado, né? E eu queria que você contasse ali como que funciona esse tipo de atendimento, né? E o que ele tem de diferente ali pro antigo. Eu falo que é uma pediatria sem frescura, porque nós pediatras, a gente tem fama de ser um pouco cri-cri. A gente tem fama de ser um pouquinho chato, de pegar no pé com algumas coisas que são detalhes. Então, assim, o que eu percebia muito antes de ter o consultório, né? Porque durante a residência, além de ter os lugares ali da residência, os ambulatórios, as UTIs e afins, eu também atendia, né? Eu trabalhava ali. Então, eu percebia que as famílias tinham muitas dúvidas, que às vezes eram coisas simples, mas que a forma como aquilo foi orientado para ela não funcionou. Às vezes, o termo que nós médicos, a gente tem esse erro, né? Às vezes a gente começa a falar com termos médicos e, de repente, Amanda, o que é isso? O que é essa palavra? Então, eu sempre tento me policiar para falar de uma forma que as famílias entendam e que as crianças entendam também. Né? Eu até estava numa consulta essa semana e aí eu expliquei sobre o tratamento, um tratamento de verminose, algo relativamente simples. E a hora que eu terminei de explicar para o pai, o filho virou e falou assim, eu não entendi. Aí eu falei, você não entendeu? Então, espera que eu vou explicar de outra maneira. Porque o paciente e a família, né, eles precisam entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que saber se comunicar de uma forma clara e de uma forma simples, para eles entenderem. Fora que, justamente para a gente ter essa atenção aos detalhes, e pediatria tem muitos detalhes, né, que vão mudando de acordo com a faixa etária, de acordo com o momento da vida daquela criança, daquela família, eu tento não ser tão rígida. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, assim, vou orientar sobre banho no recém-nascido, ou sobre introdução alimentar, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu já chego e falo, o que a teoria diz pra gente? A gente vai fazer assim, assim, assim. Essas são as nossas opções. Mas não se frustre se não for desse jeito tão bonito, porque a prática é diferente. Então, você pode tentar essa e essa estratégia, e a gente vai insistindo, e a gente vai tentando, porque eu gosto de deixar o ambiente mais tranquilo para essa família conseguir chegar para mim e me falar a verdade do que está funcionando para ela e o que não está. Né? Isso é o atendimento individualizado. Não adianta eu chegar com um monte de regra que não se aplica na rotina daquela família. Né? Então, a gente tem que saber pontuar, aqui a gente precisa ajustar tal coisa. Isso aqui é realmente importante. Esse outro detalhe é um pouquinho mais secundário. Então, eu tento fazer isso nas minhas consultas, para que as famílias realmente entendam e fiquem à vontade. E isso é muito importante, né? Algumas vezes as pessoas só vão ali para, tá ali no livro, tem que fazer isso, mas a realidade da pessoa, ela consegue fazer o que está ali no livro?
Não é melhor a gente adaptar ali para algo que ela possa começar e depois ela chegue no que está escrito ali no livro? E coisas às vezes simples, por exemplo, aleitamento materno. Então, é um processo muito difícil, né? Eu já chego falando, ó, para a maioria das mães, não é aquela coisa de novela, de chegou, o neném nasceu, colocou no peito e pronto. Geralmente é um processo difícil, então ele tem fases mesmo. Ok, tá estabelecido, aí chega naquela fase que a criança acorda de madrugada para mamar. Tá. Até os 6 meses é amamentação exclusiva, isso pode ser uma coisa normal ali da fase. Agora, uma criança que tem mais de 1 ano, às vezes essa mãe tá acordando 3, 4, 5, 6 vezes à noite para amamentar. Como que tá a vida dessa mãe? Eu olho para ela e falo, mas como é que você tá? Você tá bem? Porque eu não acho que isso é muito sustentável. Vamos ajustar? Então, o aleitamento materno tem que ser sempre estimulado. Mas, poxa, como é que tá a rotina dessa família? Como é que tá essa mãe? Como é que tá o relacionamento dela? Será que isso não está atrapalhando? Então, a gente consegue fazer pequenos ajustes pensando no bem-estar da família, né? Com certeza, doutora. E você atende tanto crianças, você prefere, né, mais pequenas ali ou um pouquinho maiores ali, pré-adolescentes, adolescentes? Consulta de adolescente é sempre muito engraçado. É sempre muito assim. Os meninos ficam com vergonha, porque a gente tem que avaliar a puberdade, né? Eles ficam com vergonha. As meninas também têm vergonha, mas eu acho que um pouco menos do que os meninos, né? Talvez por eu ser mulher, então afeta ali. E as queixas são bem diferentes também. Eu gosto desse público, mas eu confesso que os recém-nascidos, assim, têm meu coração. São consultas muito gostosas, consultas muito longas, muito abrangentes, mas faz muita diferença. E eu vejo o tanto que a gente realmente cria um vínculo com aquela família, né? A família te escolhe para ser pediatra, é o que eu falo para eles. Então, para os meus pacientes que fazem esse acompanhamento comigo, eles têm acesso a mim no WhatsApp. E eu falo, às vezes é uma dúvida boba, que eu sei que tá ali, ó, seu coração ficou apertado por conta dessa dúvida, que é algo simples. Então, pode me mandar, que eu vou respondendo. E é muito bacana poder acompanhar esse crescimento desde pequenininho, assim. Ver o quanto a gente comemora com o ganho de peso, quando é prematuro, né? Cada graminha conta muito. Então, todas as consultas são muito boas. Eu gosto bastante do público. Que legal. E o que mais te emociona mesmo ali no seu dia a dia como pediatra? Com certeza, sala de parto. Né? Recepcionar os recém-nascidos, eu acho que é a melhor coisa do mundo, de verdade. É muito bom, muito bom. E toda vez que eu tô lá, né, esperando o bebezinho nascer, seja um bebezinho que tem algum tipo de fator de risco ou não, mesmo num parto que tá tudo certo, é sempre muito emocionante. Eu sempre rezo, né? Eu sempre peço para Deus me ajudar e poder ser o primeiro colo desse bebê e levar ele ali para a mãe. Quando a gente fala em cesárea, né? Em parto normal, o bebê vai direto ali pro colo da mãe. Mas poder ser aquela primeira pessoa que tá ali, que olha pro bebezinho e fala, tá tudo bem. Então, é muito emocionante, né? Quando é cesárea, a hora que eu chego para mostrar o bebezinho, sempre tem muita lágrima. Então, é muito, muito bonito e eu me sinto muito grata. Então, toda vez que eu tô lá, eu agradeço por poder participar desse momento que é tão especial, tão único na vida, assim. Com certeza. E você atende tanto no seu consultório quanto a domicílio, certo? Certo. Eu atendo em hospital, né? Então, eu faço o hospital, que é onde eu recepciono os bebês, e atendo no consultório. O domicílio, hoje, acaba que fica para os pacientes que realmente fazem esse acompanhamento já comigo. É um pouquinho difícil de equilibrar tudo, mas eu faço as consultas domiciliares também. E qual que é a importância ali de estar, né, dentro da casa? Você vê algo ali que pode ser prejudicial para o bebê, por exemplo? As consultas de recém-nascido é bacana, assim, quando a gente acaba fazendo em casa, justamente porque a gente já avalia alguns riscos, né? Então, já fala sobre posicionamento seguro para o bebê dormir, né? Como é que tem que ser o berço. Hoje em dia a gente põe um monte de coisa ali no berço, a naninha coberta, e não pode nada disso. Então a gente já tá ali, a gente já vê. Dormir enroladinho. Não, o dormir enroladinho até ok, mas não na coberta. Em sacos de dormir, ou, né, tem outros ali que são específicos para o bebê ficar juntinho. Mas
a gente já avalia alguns riscos. É bacana porque você já está dentro do ambiente ali da criança, né? Então, em crianças maiores, elas ficam mais à vontade também com você por conta do ambiente. E nos pequenininhos, a gente ainda tem essa avaliação ali do ambiente mesmo. Uhum. Não, muito bacana, doutora. E tudo isso ali você organiza na sua rotina. É Pois muita coisa, É né? bastante coisa, é bem corrido. Tanto que eu até tenho feito um pouquinho menos as domiciliares, é difícil de encaixar, acaba que precisa ser mais no final do dia, mas são bem bacanas também. Perfeito. E doutora, o que você mais sente ali que são ali as inseguranças ali dos papais, mamães, talvez de primeira viagem ali, atualmente? Sempre que é, né, o primeiro filho, um bebê recém-nascido, tem muitas dúvidas. Desde como é que eu troco, como é que eu dou banho, o que eu faço, quanto de roupa. Então, as mães sempre têm essa dúvida de, doutora, como é que eu sei se eu tô colocando roupa demais, roupa de menos, o bebê tá com frio? Então, tem muito essas dúvidas, assim, com recém-nascido. Tudo é muito especial, Novo, tudo né? dá muito novo, dá medo de pegar no bebezinho. Então, algumas famílias estão acompanhando eu ali, cuidando do bebê na sala de parto, ficam, nossa, a gente fica com tanto medo. E você pega, vira, faz os reflexos. Então, tem essa parte, sabe? E uma coisa que gera muita insegurança nos pais, e que hoje é um tema bem importante dentro do consultório, é o excesso de informações. Então, vem muita coisa na internet. Doutora, vi um vídeo que falava isso. Uhum. Vi um vídeo que falava aquilo. Ai, o médico me prescreveu... Eu recebi esses dias no meu Instagram. O médico me prescreveu tal medicamento, mas eu vi um vídeo falando que esse medicamento não é bom para criança. E é um medicamento que a gente usa muito para criança. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse excesso de informação. Então... Com certeza. Por isso que a gente traz esse conteúdo aqui com especialistas, para que vocês possam estar cada vez mais antenados e, lógico, com a informação correta, né? Justamente. Que hoje em dia o problema não é falta de informação, é ter a informação correta mesmo ali e que faça sentido para sua vida, né? É o excesso, né, de informação. E, assim, sempre vídeos muito sensacionalistas, às vezes. Então, fica aquela coisa, ai, você ofereceu ovo errado para o seu filho a vida inteira. Será mesmo? Né? Então, são vídeos para gerar engajamento, né? Que é para gerar impacto, mas que acaba gerando uma aflição no coração dos pais ali e que cria, por isso que eu uso o termo sem frescura, cria um monte de detalhe, de regra, que só vai dificultar a vida ali daquele pai, daquela mãe. Porque não é uma verdade, não é algo obrigatório. E tem tudo isso no atendimento individualizado, a gente tem que entender o que funciona para aquela família. Né? Não é uma receita de bolo. Com certeza. E esse acompanhamento ali sem frescura, né, que você trouxe aqui pra gente, né? Você entende que tem alguns pontos principais que todos os pais e as mães têm que estar atentos? No sentido de desenvolvimento, por exemplo, que é um assunto que está bem em alta e é uma preocupação, principalmente devido ao aumento dos casos de transtorno do espectro autista, né? Então, tem bastante questões de neurodesenvolvimento que a gente precisa ficar atento. Seriam vários pontos, mas de forma simplificada, a gente tem que entender como que aquela criança está se desenvolvendo no ambiente. Então, as crianças aprendem por imitação. A gente tem os marcos, né? E isso é de cada idade. Então, a gente tem um marco ali para a criança rolar, para a criança sentar. Os marcos para a criança abrir as mãozinhas, porque no começo as mãozinhas ficam fechadas. Abre as mãozinhas, movimento de pinça. Então, a gente tem esses marcos motores. Tem os marcos sociais, né? Mas o principal é como essa criança se adapta dentro do ambiente. Então, uma criança que não está te imitando... Uma criança que você está conversando, você está interagindo com ela e ela está olhando para o lado, ela não está prestando atenção em você. Aquela criança que entre eu lá brincando com ela na consulta e o objeto, prefere o objeto. Não é o esperado, né? Aquela criança que vai para a escolinha e não consegue se adaptar bem ali na escolinha, né? Não consegue seguir as regras né, impostas ali, que é determinado para cada faixa etária, não consegue brincar com os outros coleguinhas. Então, opa... Se essa criança não se adapta bem com o ambiente, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. E os pais têm que ficar atentos, sim. E tem outros sinais que os pais não devem se ignorar? São vários. Por exemplo, fala. Fala é é uma queixa bem importante no consultório.
Quando a gente fala em fala, né, tem o falar ali em si, mas é muito sobre a comunicação dessa criança. E não é só falar. Então, é como essa criança demonstra aquilo que ela quer, né? Como essa criança, se ela já está saindo as sílabas, se ela já está aprendendo as novas palavrinhas. Será que está faltando estímulo? Será que está precisando de uma avaliação da audição dessa criança? Então, é muito importante que a gente já identifique possíveis, não só atrasos, mas que possíveis dificuldades dessa criança e a gente já ofereça o suporte para ela conseguir se desenvolver da maneira adequada e naquele momento. Existe um motivo pelo qual os marcos do desenvolvimento são até X idade, né? Então, do ponto de vista neurológico ali, existem períodos em que a criança é como se fizesse o que a gente chama de poda neural. Então, os neurônios que não foram ali utilizados, é como se eles fossem descartados. Por isso que quanto antes eu identifico e estimulo essa criança, melhor a resposta dela. Porque se a gente vai fazer esse estímulo depois que eu já tive esses períodos de poda neural, então a minha chance é menor de ter sucesso. Então, é importante que se você identificou que tem alguma dúvida ou alguma dificuldade daquela criança, a gente já consiga ajudar. Às vezes, só de colocar a criança na creche, dela interagir com outras crianças, já melhora. Tenho crianças que assim, não conseguia conversar, não estava legal a fala, e aí, vamos tentar colocar na creche, ou vamos tentar deixar essa criança ter contato com outras crianças. Por quê? Para se adaptar no ambiente, ela vai precisar se comunicar. Né? É uma coisa humana, a gente quer se comunicar, a gente quer fazer parte do grupo. Então, a gente um pouco empurra esse desenvolvimento. Então, para ela poder fazer parte do grupo, ela vai ter que aprender. Então, às vezes, só de colocar na creche ou colocar para brincar, né, ali num parquinho que tem várias crianças, a gente já melhora esse desenvolvimento. Muito bacana. E um ponto também muito sensível ali é os pais que ficam comparando ali, né, com outros filhos, né? Não dá para fazer esse tipo de comparação, né? Nossa, sim. Isso é um grande problema. Principalmente com os prematuros, é a primeira coisa que eu falo em consulta. Você não vai comparar o seu filho prematuro com as outras crianças. Não vai ser igual. E não quer dizer necessariamente que tem alguma coisa de errado, né? Então, uma criança é diferente da outra, né? A personalidade é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo, mas o temperamento não. Então, existem temperamentos diferentes mesmo, existem padrões de aprendizado diferentes. Então, a comparação só traz frustração. Com certeza. Perfeito, doutora. E um ponto muito bacana também que eu separei aqui pra gente, né, é o excesso de cobrança, né, que as mães acabam tendo hoje, né, nelas mesmas, né? Como que você lida também ali com esse dia a dia? De novo, isso vem muito de 2 pontos. Ou das outras mães. Então, uma mãe que, meu filho andou com 10 meses. Só não anda ainda. Sabe? Isso acontece. As mães me falam no consultório. Ou também internet. A internet hoje é um ponto muito importante porque existe, né, um nicho materno-infantil muito grande. Sim. Isso é um conteúdo, a gente tem várias influenciadoras, várias pessoas que realmente ficaram famosas, realmente expondo ali a maternidade, a vida ali, do desenvolvimento da criança e afins. Só que isso cria uma comparação. Então, as próprias mães, elas sentem como se elas não estivessem sendo boas o suficiente. E quando a gente pensa em internet, na maioria das vezes só se mostra a parte boa, né? A gente não mostra tudo, a gente não mostra a parte ruim. Então, você está se comparando com recortes, com pedaços do dia a dia de outra família, que tem outra rotina, que está, né, inserida em outro contexto. Então, não faz sentido. E as mães chegam mesmo no consultório falando, doutora, eu já me senti a pior mãe do mundo, porque aconteceu isso e isso. E muitas vezes eu falo para elas, isso é normal, é esperado. Então, essa comparação existe mesmo e realmente piora a culpa materna, que é uma queixa bem comum de consultório. Todas as mães quase têm essa questão de sentir que não estão sendo boas o suficiente. Aí, quando você se compara ou com mães que, né, todo mundo ali parece que está competindo, quem está indo melhor na maternidade, ou dentro da internet, que a gente só vê pedaços, só vê recortes,
cria uma frustração ali, um sentimento de que elas não estão sendo boas o suficiente. Com certeza. E o que você, se você pudesse colocar uma coisinha na cabeça dos papais e das mamães, sobre os primeiros anos de vida, o que você colocaria ali para eles nunca esquecerem, para eles para eles consigam ali acelerar, né, vamos dizer assim, né, o desenvolvimento da criança ou deixar ali com que aconteça ali de uma forma mais natural possível? De forma sincera, o que eu gostaria que os pais lembrassem, assim? É normal que eles tenham dúvidas. É normal que tenham momentos em que eles não saibam o que fazer. Principalmente quando a gente está falando ali daquela criança com 2 aninhos, que já começa aquela fase do não, que já tem birra, né? Que não sabe lidar com frustrações. Então, às vezes, nós adultos, a gente também não consegue lidar com essas frustrações. E os pais vão ter momentos em que eles não vão saber o que fazer. Não ter tanta cobrança de será que eu fiz sempre o certo. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, a melhor forma, né, de educar ali as crianças, mas entender que esse tipo de dificuldade todos os pais vão passar, né? E para a criança, o mais importante para ela crescer bem é ela ter uma boa autoestima, ela se sentir amada. Então, ainda que você pode não ter sido perfeito, mas você conseguiu fazer aquela criança se sentir amada, acolhida, ter uma boa autoestima, sentir que ela consegue fazer as coisas. E isso vai ser fundamental para o resto da vida dela. Porque tem famílias que, às vezes, naquele medo de deixar a criança errar ou de expor a criança para algo que eles acham que não vai ser legal, põe a criança numa bolha e aí a criança não pode errar. Então, a criança precisa passar por esse processo, ela tem que sentir que mesmo quando ela não consegue, ou quando ela ainda está passando pelo processo de aprendizado, ela é amada. E isso vai ser fundamental para o resto da vida. Isso molda alguns comportamentos ali, emocionais da criança. Então, eu acho que isso é fundamental. Com certeza. E um ponto muito bacana também, que eu lembrei aqui agora, enquanto você está falando, é a rede de apoio, né? Muitas pessoas às vezes negligenciam isso, mas eu queria que você trouxesse a sua visão ali do quão importante é. É completamente diferente. É a família que tem rede de apoio da família que não tem rede de apoio. Então, isso é fundamental. Às vezes, a gente vai ter que dividir mesmo ali algumas funções e pedir ajuda. É uma coisa que dá muito trabalho mesmo, cuidar de criança, principalmente ali no começo. Então, ter essa rede de apoio vai ser fundamental para a família, para eles conseguirem estar bem ali, né, no dia a dia. Com certeza. E pensando, doutora, na rotina, sono, alimentação, né, amamentação, como que é a rotina ideal, vamos dizer assim, ali que a mamãe e o papai ali deveria seguir? Não existe uma rotina ideal, né? A gente não tem uma receitinha de bolo ali. Agora, uma coisa a gente pode falar que é certo. Toda criança precisa de regra. Cai nessa não de não ter regra, que tem que ter regra. Então, para a criança ter essa previsibilidade é algo bom, tá? A criança ela ainda está no processo de desenvolvimento neurológico, não é um mini adulto, criança não é mini adulto. Então, essa previsibilidade ajuda ela a se organizar. Então, as coisas funcionam melhor em uma casa que tem rotina, que tem regra. Então, se existe uma rotina ali de acordar e tomar café, uma coisa que é muito bacana é que as crianças tenham pelo menos uma das refeições principais em família. Isso faz muita diferença, né? Ver os pais ali comendo, sem estar ali, no celular. Né? Hoje em dia muita isso é gente... bem comum. Também, se aquela criança já tem idade, já consegue arrumar a própria cama, deixa ela arrumar a própria cama. Então, coloca essa regra aí, porque a criança vai desenvolvendo autonomia. A gente precisa ir ensinando as crianças a fazerem as coisas. Depois chega na fase da adolescência, nossa, esse menino não me ajuda nada em casa. Mas ele nunca ajudou. Você nunca deixou. Entendeu? Nunca deixou ele tentar colocar o suco, porque derrama, faz aquela bagunça. Mas isso fazia parte do processo para ele aprender, para ele ter autonomia. Então, tem, assim, regras, tem, assim, uma rotina, né? E dê autonomia para aquela criança fazer aquilo, né, que vai ser importante para ela. Então, se ela pode recolher a roupinha dela e colocar lá no cesto para lavar,
Deixa ela fazer isso, vai ser bom para ela ali no futuro, né? E também, por mais que hoje a gente fale muito sobre permissividade, né? Sobre educação positiva, a criança precisa de orientação. Ela precisa sentir que ela tem um porto seguro, que ela tem alguém para guiar. Então, pai e mãe são autoridades dentro de casa. Não é de uma forma assim agressiva, é lógico, mas isso tem que estar claro, né? Isso vai ser importante lá na frente. Tanto na fase de pré-adolescência e adolescência, que é onde a criança testa um pouquinho mais os limites dela ali na família, né? Quanto realmente para se tornar um adulto. Então, sim, vai ser fundamental. Perfeito. E quais são os outros hábitos ali que essa criança tem que ter também ali no dia a dia? Contato com natureza. Parece uma coisa simples, mas isso, principalmente quando é desde lá do início, ajuda muito no desenvolvimento. Como é que eu posso explicar isso de uma forma simples, assim? Isso faz estímulos, isso traz estímulos para a criança. Então, desde pequenininho, a gente fala, não precisa de meia, não precisa de luvinha. Então, essa criança tem que ter esse contato com a natureza, colocar um pezinho na terra, um pezinho na grama ali, ver a florzinha, sabe? Isso é uma coisa que parece simples, mas que é fundamental. Estar ao ar livre, em contato com a natureza, é algo que faz bem para nós, adultos. Então, para o desenvolvimento da criança, isso também vai ser bem importante. Outros hábitos, como dar essa autonomia para a criança, né? Eu gosto muito da gente incluir a criança em alguma fase do processo de alimentação. Eu acho que é fundamental, seja ali no mercado, escolhendo a frutinha, né? Ou hoje a gente tem alguns... um equipamento que a gente fala, utensílios. A gente tem utensílios montessorianos que para a criança, assim, cortar a bananinha dela, cortar a maçãzinha dela, que não são afiados ali, que são específicos para a criança, é muito bacana que ela faça parte desse processo. Isso geralmente melhora a aceitação da criança ali, né, com a alimentação, que hoje também é um ponto bem importante, né, dentro da pediatria. Rotina de sono, né? Então, a gente conseguir estabelecer um limite. E, fundamental, reduzir telas. Hoje em dia é muito difícil a gente falar em reduzir telas, porque a criança aprende por imitação, certo? E como é que a gente está o dia todo? Dia todo no celular. Então, a criança vê isso e ela quer isso também. E aí, o que a gente tem hoje nas telas voltadas para a criança são alguns desenhos, algumas programações infantis que, de fato, elas são boas ali, vão ter alguma coisa para acrescentar. Muitas delas, o foco é manter o máximo de tempo da criança na tela, com hiperestímulos sonoros, de cor, com imagens que mudam muito rápido. Isso traz um hiperestímulo de dopamina para a criança. E aí, quando volta para a vida real, fica chato a vida real. Então, a criança está acostumada com um monte de dopamina, né, por conta das telas, e a hora que sai da tela fica aquela criança irritada, aquela criança chata, aquela criança que nada tá bom. Então, isso é um mecanismo de vício. É um mecanismo de vício para nós adultos. Então, o mecanismo de vício para nós adultos também se relaciona com um excesso de dopamina. Sim. Então, se para nós não é bom, imagine para a criança. Então, conseguir reduzir telas ou realmente vigiar aquilo que a sua criança está vendo para que sejam... para diminuir o impacto, né? Para a gente tentar usar desenhos ali que são mais adequados para a idade, que tem menos hiperestímulo. Isso também é muito, muito importante. Às vezes chega uma criança com atraso de fala, desconfiando ali de um TEA, né? De um autismo. E aí a gente fala, a criança passa o tempo todo assim, na consulta. Nem fala com você. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tirar as telas. E é bem desafiador tirar a tela de criança. Então, o melhor é que a gente já nem ofereça, ou ofereça, assim, de forma, né, consciente, pra gente não criar esse vício em tela, porque resolver ele é bem difícil depois. Com certeza, doutora. E existem muitos, vamos dizer assim, diagnósticos errados ali por conta ali das telas ali, confundindo com um TEA, por exemplo? Pode acontecer, tá? Hoje em dia a gente tem um boom, né, de
de autismo. Uhum. E tem que ter bastante critério para a gente realmente poder fechar diagnóstico. Então, o ideal é que essa família busque mesmo profissionais especializados, né? Tente, sim, tirar as telas dessa criança para ver como é que vai ficar o desenvolvimento dela. Porque, às vezes, muda da água para o vinho a criança. A hora que a gente consegue tirar a tela e essa criança volta a brincar. A criança precisa de tempo de ócio, precisa ter imaginação, criatividade. E na tela não dá espaço para isso. Então, vai ser fundamental. Existem, sim, alguns diagnósticos ali que tem que ter bastante cuidado para fechar diagnóstico, sabe? Eu vim de conversa entre nossos colegas pediatras que ou realmente é uma coisa muito explícita para a gente já fechar um diagnóstico assim numa primeira consulta, ou tá sendo um diagnóstico ali que talvez equivocado. Então, muitas vezes a gente precisa de avaliação de outras especialidades. Então, uma multidisciplinaridade dentro da pediatria é muito comum e é fundamental. Então, às vezes você precisa de ajuda da fono, né? Nem todo atraso de linguagem é autismo, né? Então, fazer esse diagnóstico exige realmente você acompanhar aquela criança, às vezes fazer algumas intervenções e ver como que vai ser, né? Mas uma das primeiras e que vai estar em quase todos os casos, retirada de telas. Perfeito. E, doutora, um ponto aí que eu acho que vale a pena a gente falar também ali, né? É sobre as mamães inseguras, né? Eu queria que você trouxesse ali até sua visão como mulher ali, para que elas se sintam mais confortáveis ali, porque é um momento novo, né? Muito provavelmente, né? Pensando na primeira gravidez e muita coisa nova com um bebezinho novo, né? Queria que você trouxesse ali uma palavra de conforto também, acho que falando também um pouco do seu apoio como pediatra. Certo. Nessa fase, é fundamental que essa família tenha uma pediatra para chamar de sua. Então, assim, minha pediatra, porque vai ter esse boom de informações e a gente tem que lembrar que a mulher, ela está passando, né, por um período de várias mudanças, inclusive hormonais. Exato. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Existe um período ali de baby blues, em que existe ali essa alteração emocional das mulheres, algumas que podem desenvolver uma depressão pós-parto, por exemplo. Agora, esse sentimento de que não sou boa o suficiente, meu Deus, né, como que eu vou cuidar dessa criança, devo estar fazendo tudo errado. A maioria das mães passou por isso. Então, saber que não sou só eu, não estou sozinha nisso, já ajuda, né? E trazer mesmo isso para consulta, ter pessoas da sua confiança para você conseguir conversar, porque muitas vezes essa dúvida, esse medo, é aquele medo que é normal, porque agora mudou tudo, né? É uma fase completamente diferente. Então, ter rede de apoio, ter pessoas ali para te ajudar, ter uma pediatra para você tirar essas dúvidas e para você conseguir falar como que está sendo, né? Ter ajuda em casa. Então, às vezes, sobrecarrega muito a mulher, porque a gente acaba também pegando a questão das coisas da casa. Então, ter essa ajuda em todo o restante, né, vai ser fundamental. Com certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem final ali para os papais ali que acho que é legal ali a gente falar para os papais e mamães ali em breve, né, que estão ali com o bebezinho dentro da barriga ainda e daqui a pouco vai nascer. E já vai nascer, neném. Não tem receita de bolo, não tem como estar 100% preparado, né? Vão ter desafios e vão ter vezes que a gente não sabe o que fazer, né? Isso é normal, a maioria dos pais vai passar por isso, tá? Eu diria assim, tenha momentos em família, sabe? Ao decorrer ali do desenvolvimento, esteja próximo, né, do seu filho, veja mesmo ele crescer, entenda que cada etapa é diferente. Então, com crianças tudo muda muito rápido, né? De repente você está com um bebezinho recém-nascido e ele chora muito, mas isso é uma fase, tá? A maioria das vezes isso vai passar. Logo ele está com 3 meses e aí já é um bebê maior, você já olha e fala, cadê o meu recém-nascido? Né? Depois chega em 6 meses e tudo isso vai passando muito rápido. Com a criança a gente tem várias etapas, tentar curtir o máximo todas elas, né? E quando a gente pensa em infância ali, que, né, passou essa fase de recém-nascido, do bebezinho, tenha
hábitos em família, isso é fundamental. Momentos em família, isso marca na vida da criança. Então, separe um dia da semana para vocês fazerem uma atividade ao ar livre juntos. Tenham um hobby juntos, né? Vai preparar ali o almoço, inclui essa criança, seja, né, para levar as coisas ali para a mesa. De alguma forma, inclua ela, faça com que ela participe, né? Tenha regras dentro da sua casa, isso vai ser importante. Deixe essa criança desenvolver autonomia. Deixa ela aprender, deixa ela ir errando e aprendendo. A gente vai adaptando para ela aprender da melhor maneira, né? Minimizando os riscos ali de acidentes. Mas que as famílias tenham esse olhar. A gente está desenvolvendo crianças e depois vão ser adultos, vão ser, né, a sociedade, são mesmo o futuro da sociedade, por mais clichê que isso pareça. Então, a gente ter crianças que cresceram com amor, com afeto, com carinho, sabe? Com acolhimento. Então, a criança precisa se sentir à vontade para te falar uma insegurança, né? Para falar sobre alguma coisa que está acontecendo ali com ela. Então, ter esses momentos, esse vínculo é fundamental. Esse vínculo vai ser fundamental e para isso é necessário tempo. É realmente tempo de qualidade com as crianças, né? Então, acho que essa seria a minha mensagem. Tenha um profissional de sua confiança para te ajudar a guiar, né, durante essa fase, mas estabeleça um vínculo bom. Faça essa criança se sentir amada para que ela cresça com bastante autoestima, né? Se torne um adulto ali funcional. Com certeza. E para o pessoal que chegou até aqui, que quer esse acompanhamento de perto de uma profissional capacitada, quais são suas redes sociais para que eles possam te encontrar? Onde você atua? Certo. Hoje eu estou, né, no interior do Mato Grosso, então eu atendo em Campo Novo do Parecis, em Sapezal. Minhas redes sociais são doutora Amanda Sabe, então às vezes mesmo que não dê para fazer as consultas, acompanhar já é bem legal. Eu tento ter essa comunicação ali com os pacientes, com as famílias, tirar dúvidas, né? E realmente é muito importante que as famílias possam acompanhar com uma pessoa que não vai ficar criando um terror na cabeça delas, né? Que vai trazer informações reais ali, coisas que vão ajudar mesmo essas famílias. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado, né, de participar e que você volte mais vezes também. Muito obrigada, adorei participar. Estou aberta para novos convites. Perfeito, então, doutora, pode deixar. Você que chegou até aqui também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!